sua vida cristã está caindo, está diminuindo. É alguém que orava cada dia, alguém que orava 3 vezes por dia, passou a 2 vezes por dia. E começou a diminuir a 1 vez por dia. Agora está orando 1 vez por semana. Agora está orando 1 vez por mês. Agora não vem mais todo domingo para a igreja. Não vem mais na semana para a igreja. Então a tua vida começou a cair. Então o que você precisa fazer? Qual é o tempo? Tem sinal na tua vida cristã que você precisa ver. Então, agora é o espaço de tempo que eu preciso me acordar, eu preciso tomar uma nova posição, eu preciso tomar uma nova atitude como cristão para poder avançar. Então aqui eu preciso ver o espaço de tempo, porque o tempo ele age sobre nós, sobre nossas decisões. O tempo age sobre o tempo momento. Em qualquer projeto, qualquer coisa que você está fazendo, tem tempo que eu vou ter que dizer, não, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso me esforçar mais, porque o tempo está indo. O dia está acabando. Estou ficando velho demais. Eu preciso começar a ter uma posição como homem, como mulher. Porque então o tempo também ele tem uma força sobre as nossas decisões. Então, por isso que despertamento eu preciso ver o tempo. Ou é algo que diz aqui constante. Eu preciso me despertar constantemente. Constantemente. Mas, gente, ninguém se despertar sem razão. Por quê? Despertar exige esforço. Despertar exige acordar. Acordar. Desperta não precisa de muita coisa. Então, tem que ter uma razão para me despertar. Tem muitos jovens que estavam na minha geração, que nasceu na minha época, também na nossa região, no Haiti, que realmente levou toda a vida vivendo, só viver por viver, mas sem atitude, sem decisão, sem objetivo. Então, essas pessoas vivem, mas vivem só por viver, vivem apenas para uma existência, mas sabe, algo que vai me motivar. Não, para me despertar, eu preciso de um elemento motivador. Tem que ter um motivo, tem que ter um propósito, tem que ter algo que me atrai para poder me despertar. Gente, se não tem nada de interessante, ninguém vai despertar. Porque para despertar, tem que ter algo que dá algo bom que estou atrás. Tem que ter uma razão para se despertar. Então, normalmente, todos nós, como cristãos, para nos despertar, tem que buscar na tua vida por que eu preciso me despertar para ir para a igreja, para servir a Deus. Em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, se você puder me ajudar, procura na sua Bíblia, João, capítulo 1. Veja comigo aqui, onde o João vai dizer, no princípio, era Deus. E era o verbo, o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo que no início era o verbo. No versículo 2 ele diz que no princípio ele estava com Deus. Esse é o verbo. E no versículo 14 ele vai dizer outra coisa que é interessante. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí João está apresentando o Jesus Cristo ali. Esse verbo que estava com Deus, esse mesmo verbo se fez carne e ele habitou entre nós. No versículo 14, na João capítulo 1, versículo 14, ele diz que entre nós, e nós vimos a sua glória que ele teve junto ao Pai como Filho único. Então, que esse verbo que estava lá, esse mesmo verbo, ele acabou descendo aqui, ele passou um tempo, habitou conosco aqui nesta terra, e nós vimos a ele. Não você, não eu, mas João que estava falando, disse que ele viu. Se ele viu, ele é o testemunho ocular. Alguém que viu com seus olhos, alguém que conviveu com Jesus. Então, ele está dizendo que eu ouvi, porque como ele viu, então isso significa que
ele não está mentindo no que está falando. Ele está dizendo que o que eu estou dizendo aqui é verdadeira ou é verdade pura, que vocês podem acreditar, porque eu vi esse verbo que se fez carne e que habitou junto conosco aqui nesta terra. No versículo 10, João disse que 10, e ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio, ele morou conosco aqui, só que o mundo não o reconheceu, porque o mundo não aceitou a Jesus Cristo. E no versículo 14, no versículo 12, ele disse que aqui, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, a primeira coisa que eu descobri, se você pode ver comigo aqui, diz que quando você aceitar Jesus, a primeira coisa que você se torna é filho de Deus. Então, lorsque eu accepté Jesus dans moi, moi, je suis chrétien, pour la garde que moi, je viens là-dedans, c'est que je viens devenir petite, bon Dieu. Puisque je viens devenir petite, bon Dieu, maintenant, besoin, ouais, est-ce que ça, c'est une raison pour moi, réveiller, pour me partager une position en tant que fils de Dieu? Parce que Dieu est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nous allons passer à être le fils de Dieu vivant, le fils d'un Seigneur, le fils du roi et des rois. Et donc, maintenant, ce n'est pas notre position. Nous sommes sentis être le fils de Dieu. Ce qui est important pour vous, vous devez réveiller pour garder position. Si c'est filho de Deus é algo importante na minha vida, eu preciso me despertar para não perder a minha posição como filho de Deus. Então, esse deve ser um motivo para que eu me despertar, porque eu sou filho de Deus. E isso eu faço porque eu aceitei Jesus na minha vida. Eu recebi Jesus na minha vida. Eu disse, Cristo, venha morar no meu coração. E por isso eu preciso entender que eu tenho uma razão importante, porque eu sou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive para sempre. Eu sou o Filho de Deus. Então eu não posso brincar com a minha posição de filho, amém? Você não pode brigar com a sua posição como filho. Eu não posso brincar. No versículo 16, no livro de João, capítulo 1, tem uma segunda razão que eu estou vendo aqui. Como você agora já está na posição de filho, ele vai dizer para você, como filho agora, como filho agora, pois da sua plenitude, todos nós recebemos de graça em graça. Quer dizer, como agora sou filho de Deus, eu tenho certidão de nascimento, pois se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já foram, e agora todas as coisas se fizeram novas. Quer dizer, agora eu tenho um novo certidão de nascimento, como filho, agora eu posso desfrutar da plenitude do meu Pai. Eu recebo plenitude de Deus. Mas o que é plenitude? Eu recebo o que é como essência de Deus na minha vida. Eu recebo o poder de Deus na minha vida. Eu recebo a força de Deus na minha vida. Eu recebo a autoridade de Deus na minha vida. Eu recebo a unção de Deus na minha vida. Como petit mon Dieu, il doit participer dans la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, ce sont les attributs de Dieu qu'on recevra. La fidélité, l'autorité, le pouvoir, la force, la capacité, le discernement. C'est ce que vous recevez comme le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas jouer avec une chose si importante et si sérieuse pour vous. Maintenant, ça c'est une deuxième raison. Et ceci, a plenitude de Deus que eu vou viver agora, que estou recebendo, isso não vem de uma vez. Por isso que eu falei para você que despertamento é algo constante. É algo que eu vou fazer hoje, é algo que eu vou fazer amanhã, e depois de amanhã, o ano que vem, outro ano. Por quê? Porque eu vou receber a plenitude de Deus, ele disse aqui, de graça em graça. Hoje eu recebo um pedaço, amanhã mais um pedaço, o ano que vem mais um pedaço. A toda a minha vida cristã eu preciso buscar mais e mais na plenitude de Deus. Por isso o despertamento é algo importante na tua vida. Despertamento, você não pode ficar
parado. Você não pode ficar só assistindo. Você não pode vir aqui só como assistente, mas venha para participar na plenitude de Deus. Mas venha para viver, para desfrutar o que Deus tem de bom. Porque você é filho e está recebendo a plenitude. A tudo que Deus tem nele, você está beneficiando. Glória a Deus! A plenitude. Isso significa para mim, eu preciso sentir a sede do Deus vivo. Amém? Eu preciso sentir a sede. Tem cristão que nunca sentiu a falta da presença de Deus na sua vida. Você ainda não é cristão. Se você nunca sentiu a falta de Deus na tua vida, você não é cristão. Você não vai sentir mon Dieu dans la vie ou que j'aime chrétien. Parce que tout chrétien comme moi, nous sentons d'appuyer plus, nous sentons d'ageler, nous sentons d'adorer. Parce que nous sentons que c'est même ça, moins faible. C'est même ça, nous sentons que moins faible comme chrétien, moins besoin, chercher mon Dieu davantage. Et laisse ça ressentir la soif de Dieu. Vamos ver em Salmos 42, no versículo 2, vai comigo, olha o que os filhos de Coré estavam dizendo aqui, nesse versículo, aqui olha diz que como um servo que soif de l'eau, aleluia, como um servo que soif de l'eau na deserto, c'est pour ça, n'a moins besoin, aleluia, comme um servo qui soif de l'eau, comme um servo qui tem problème, comme um servo qui sentit souffrir à couper, et bien c'est pour ça tout, n'a moins besoin, Seigneur. Il a parlé de cerf. C'est un bête qui vit dans le désert que lui. Cependant, il n'est pas boire de l'eau même genre avec tous les animaux. Cerf, pas boire de l'eau même genre avec tous les animaux. Cerf, pas boire de l'eau chaque jour. Il n'est pas boire de l'eau chaque moment. Il pas boire de l'eau n'importe qui côté. Il pas boire de l'eau n'importe côté et pas boire de l'eau chaque jour. Premièrement, les cerfs là à l'endroit, ils boivent et puis ils font réserve. L'union fait réserve, la utiliser réserve, ça te vient de là jusqu'à ce qu'elle finisse. Sauf que c'est pas boire de l'eau dans la rue, de l'eau dans tout pied neuf. On a une bête qui marche là, il vient tout de l'eau, c'est pas comme ça. Il boit de côté de l'eau à poser, côté de l'eau à propre, et il pas boire de l'eau qui a pour une rivière, non, et dans source la même pour boire de l'eau. Par contre, lorsque c'est là, l'histoire de l'eau, il commence à courir, que depuis côté dans le désert là, pour monter dans le monde, jusqu'à ce que nous source de l'eau tranquille, posée, propre, claire, et nous boire, la boire, la s'assier de l'eau, jusqu'à ce qu'elle satisfait complètement. Et là, ça a déplacé, côté sorti, c'est pour ça la courir jusqu'à ce qu'elle arrive côté jeune de l'eau. Parce que l'histoire, c'est pas boire, la mourir. Pour ça, il efforcer, il développer effort, il développer capacité, il développer intelligence, parce qu'elle n'est pas capable de la ville. C'est important pour comprendre ça. Comme nous servons qui soit bleu, c'est que ça n'a mon besoin chercher mon Dieu. Ça va me sentir, mon besoin mon Dieu dans le matin. Ça va me sentir, mon besoin mon Dieu dans la soirée. Ça va me sentir, mon besoin mon Dieu à midi. Ça va me sentir, mon besoin lundi, mardi, mercredi, samedi. Et mon besoin le dimanche. Et ne pas un jour dans la vie, comme pas de chercher le Seigneur. Je ne parle mieux que ça. L'Église dit qu'on s'en sort, on soit dans gauche. A partir do 2, oh Deus. Não, tu não pode ter 4 agora. Pode dizer que como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma brava por ti, ó Senhor. Quer dizer, quando você precisa se despertar, você vai sentir a sede de Deus, vai sentir a falta de Deus, vai sentir a necessidade de buscar a Deus. A corça não toma água em qualquer lugar. A corça não toma água em qualquer rio. A corça não toma água. Ele vive no deserto, mas não toma água no deserto, porque ele precisa de águas tranquilas. Ele precisa de águas limpas. Ele não toma água na rua. Ele vai buscar a fonte, o nascente da água. Por isso, quando ele está com sede, ele saiu do deserto correndo até chegar ao nascente onde ele vai tomar água. Então isso mostra quanto esforço que ele precisa, que a corça precisa desenvolver para poder se saciar. Então nós precisamos ver a necessidade de buscar a Deus.
Deus de manhã, de buscar a Deus a meio-dia, de buscar a Deus à noite, de buscar a Deus na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo, de buscar a Deus constantemente, porque eu sente a necessidade deste Deus na minha vida. O cristão não fica sem Deus, porque ele precisa viver a plenitude de Deus. Isso vai de graça em graça. Enquanto eu buscar mais, eu recebo mais. Enquanto eu buscar mais, eu recebo. Sabe uma coisa? Quem trabalha com a produção? Alguém já trabalhou com a produção aqui? Você já trabalhou? Você recebe por quanto tijolo que você colocou? Você bota tijolo. Você recebe por... E essas coisas não são mais importantes. Mas o que é importante aqui diz que o que foi feito nele era a vida. O que estava no verbo era a vida. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso é importante. Em Jesus Cristo eu recebo a vida, é vida em abundância, é vida eterna, é vida que não passa. Essa é a razão motivadora para você buscar a Deus, a sua salvação, meus amados. É a sua salvação, mas não é bem, é salvação, é essa que é a vida, é vida eterna. No versículo 16 ele vai dizer, no capítulo 3, 16, que você conhece melhor do que eu, no Evangelho de João, ele vai dizer no versículo 16, 3, pois Deus amou tanto o mundo, e ele deu o seu próprio Filho, para que aquele que nele crê não pereça. Olha, nós estamos sabendo, ele deu o seu Filho, esse mesmo verbo, Deus deu para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Mas não tenha carro, não tenha casa, não tenha apartamento, não tenha um casamento, mas você recebe a vida e a vida eterna. Então por isso eu preciso me despertar para receber a vida e vida eterna, a vida e vida em abundância, que nós conseguimos encontrar apenas em Jesus de Nazaré. Isso aqui você não vai encontrar em nenhum lugar. Em nenhum lugar você vai encontrar a vida eterna. Um amigo pode te dar um carro. Um patrão, como você é um bom trabalhador, ele pode te presentear com um carro 0 quilômetro. Isso acontece em vários lugares, em várias empresas. Nós já vimos empregados recebendo carros 0 quilômetros. Porque o presente, amigo dá, mas a vida é eterna só Jesus dela. Só Ele dá. É importante para você com a vida eterna? Tem valor para você com a eterna? Se desperta então. Se desperta então. Acorda-te então. Se levanta então. Porque você tem razão para se levantar cedo. Por que você levanta cedo para trabalhar? Essa é a razão. Chuva, você está indo lá. Sol está indo lá. Alguma coisa você quer dar hora extra, por quê? Para você quer ganhar mais, tem uma razão motivadora. É o seu salário, porque você precisa pagar seu aluguel, precisa comer, precisa fralda, precisa não sei o quê. Então você tem uma razão para trabalhar de manhã até a noite. Você está valorizando essas coisas, mas você não está valorizando a sua vida eterna. Está brincando com a sua vida eterna. Você desperta para o seu emprego, mas não quer se despertar para a tua salvação. O que é mais importante é quando você pode chegar a esse emprego e cair em um acidente e morrer na hora. Eu morri na hora. Sua família não tem nada. Vai dar 2 mil, 3 mil reais. Depois passou esse negócio. Não, sua família continua sem esse emprego, sem você, sem emprego, sem nada. Enquanto se você morre, deixa Jesus na tua família. Ele vai ficar com a tua família até que a tua família permaneça. Ele quer dizer, busca mais a Cristo para a sua família, para teus filhos, para a tua esposa e para você, em vez de correr tanto para trabalhar. Muitas vezes nós abandonamos a nossa fé cristã para o trabalho. Ninguém quer abrir mão de uma hora para o culto porque está trabalhando.
enquanto você trabalhar este ano, acabou um ano, nada se realiza. Ano que vem você faz a mesma coisa, nada se realiza, porque o mais importante, você está se abandonando, é a vida eterna, é a sua fé, é a sua perseverança na salvação, aleluia. Você precisa ver isso, é o que mais importante para você buscar, é a tua salvação. A tua salvação. Aleluia, Deus. Essas são razões. Mas a tua salvação, eu espero que Deus seja louvado na tua vida, que você esteja entendendo o teu chamado como cristão e o teu chamado pela qual, porque você está em Cristo. Você precisa entender isso. No entanto, você precisa persistir buscando ao Cristo. E que Ele vai dizer: desperta, você que está dormindo, se desperta. Ele diz que